Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adriele e esse é o Lua Próspera, um canal dedicado a falar sobre assuntos como lei da atração, espiritualidade e autoconhecimento. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui para ajudar o canal a crescer cada vez mais. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos amorosos. Como eu fiz para melhorar a minha autoestima e encontrar o amor da minha vida. Gente, eu preciso falar pra vocês que durante muitos anos da minha vida eu fui uma pessoa extremamente frustrada dentro dos relacionamentos. Desde muito nova, eu sempre tive esse senso de que eu queria me casar um dia e construir a minha família. Isso sempre foi uma meta pra mim. Desde muito nova, assim. Eu lembro de, com 13 anos, comentar com amigas o que eu queria pro futuro e falar que eu queria ter uma família, que eu queria ter um casamento, um marido, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Isso sempre foi a minha meta. Mas durante, a minha jornada, eu tive relacionamentos frustrados. Eu atraía pessoas que não eram compatíveis com esse sonho de casar, ter filhos e construir uma família. Então, primeiro, eu não tinha uma autoestima boa, nessa época. Eu simplesmente aceitava o que vinha, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito de sintonia. Então, se eu conhecesse alguém e eu sentisse que aquela pessoa era uma boa pessoa, ou que aquela pessoa me trouxesse sentimentos bons, tipo felicidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincar, então pessoas engraçadas normalmente eu me dava muito bem e já tinha aquele clique inicial e eu achava que aquilo era o suficiente. Eu achava que eu não tinha critérios. Durante muito tempo eu não tive critérios nos meus relacionamentos. Eu ia vendo no que vai dar. E isso é um erro, gente. Se você tá procurando um relacionamento sério, ver no que vai dar é um erro. Você tá perdendo o seu tempo. Porque nesse ver no que vai dar, você tá permitindo que uma pessoa entre na sua vida, muitas das vezes cause um dano a você, sendo que você nem sabe se aquela pessoa é a pessoa certa pra você, ou se aquela pessoa tem características que fazem sentido pro que você tá buscando. Então, durante muitos anos da minha vida, eu fui eu vou ver no que vai dar. Gente, esse ver no que vai dar não dá certo. Você acaba se apegando à pessoa. A gente não controla sentimentos. Então, você vai ali se envolvendo com uma pessoa que não tem nada a ver com o que você quer. E aí, quando você já tá dentro daquele relacionamento, você quer que essa pessoa se transforme no homem ou na mulher esperada, naquele parceiro que você projeta, que você quer ter um casamento, que você quer ter filhos. Agora, como que isso vai dar certo? Se lá no começo tudo isso iniciou como eu vou ver no que vai dar. Isso não existe, gente. Se você tá buscando um relacionamento sério, você tá fazendo muito errado. E eu vou te falar, porque eu fiz assim durante muitos anos. Eu ia conhecendo pessoas, pessoas que me agradavam de certa forma, pessoas engraçadas, eu tinha aquele clique inicial, ou por questão física, e acabava deixando que aquela pessoa entrasse na minha vida sem eu nem saber no que ia dar. Durante muito tempo eu fiz isso, gente. E eu vou falar pra vocês, a minha vida amorosa só mudou a chave, só virou a chave na minha vida amorosa primeiro, quando eu passei a me valorizar. Então eu passei a entender o valor que eu tenho. Todos os caras que não entendessem esse valor já não eram pra mim. E, gente, quando eu falo isso, é questão de coerência, tá? Você tem que ser coerente consigo mesma. Então, tudo mudou pra mim numa noite que eu tomei uma decisão de que eu não ia mais aceitar relacionamentos onde não me trouxessem aquilo que eu queria. Então, eu fui bem específica. Eu vou falar de técnicas mais pra frente, mas eu fui muito específica no que eu queria. É um erro também que a gente comete. Muitas das vezes a gente pede um relacionamento, mas a gente não diz pro universo o que a gente quer. O universo, ele precisa saber de forma detalhada. E, gente, quando eu falo de detalhes, são detalhes mesmo, tá? Hoje, o meu parceiro atual, o meu marido, ele tem tudo o que eu pedi na carta que eu fiz pro universo. Ele tem todos os atributos que eu pedi.
Todos, assim, até os mínimos detalhes, coisas mínimas que eu pedi na carta pra eu poder identificar quem era a pessoa, ele tem. Então, assim, sejam coerentes com o que vocês estão pedindo. E quando você pede uma coisa, não aceite menos do que aquilo que você tá pedindo. Se você pedir uma pizza, por que você vai aceitar uma esfirra? Se na vida real, se você liga lá pra pizzaria, você pede uma pizza e chega na sua casa uma esfirra, você vai aceitar? É a mesma coisa pro universo, gente. Se vocês estão aceitando menos, vocês vão receber menos. É lógico, é uma lei universal. Você tem controle sobre a sua vida, você tem controle sobre quem entra na sua vida. Então, por isso que eu falo que quando você tá buscando um relacionamento amoroso, você tem que ser muito coerente. E olha, eu vou falar pra vocês, o universo testa, tá? O universo, ele vai trazer pessoas que tem a ver com aquilo que você tá pedindo, mas ainda não é a sua pessoa certa. Eu tive 2 testes que eu fiquei muito confusa antes de conhecer o meu marido. Eu tive 2 relacionamentos, assim, muito rápidos, tá? Porque como eu tava muito certa do que eu queria, eu não permitia que ninguém ficasse na minha vida por mais de 3 meses. Foi um prazo que eu dei. Se em 3 meses eu não tivesse certeza que aquela era a pessoa certa ou não desenvolvesse nada, eu já partia para outro. Porque, gente, você tem que ser coesa, você tem que ter coerência com o que você tá fazendo. O universo, ele trabalha com coerência. Se você começa a dar atenção para algo que não é aquilo que você tá pedindo, você vai receber mais daquilo. Então você tem que mudar o foco. Você começou ali a se relacionar com uma pessoa, a gente é esperta, né? Nós somos espertos. A gente consegue perceber ali se a pessoa tem atributos que você quer ou não. Claro que às vezes demora um pouquinho mais de tempo. Existem certas coisas que vão requerer um pouquinho mais de tempo. Então por isso que eu dei o prazo de 3 meses. Deu 3 meses, aquele relacionamento não chegou no ponto que eu queria, ou aquela pessoa não mostrou os atributos que eu estava esperando, é tchau e benção. Assim que eu fiz. Eu tomei essa decisão. Teve uma noite que eu tomei depois de um relacionamento já frustrado com uma pessoa que eu tinha começado a ficar pra ver no que ia dar. Acabou resultando num relacionamento sério, onde eu fiquei 3 anos com essa pessoa e no final fui traída. Então, o que acontece? Eu perdi tempo. Tudo começou no eu vou ver no que vai dar. Eu acabei me apaixonando pela pessoa. E aí, quando eu já tava dentro do relacionamento, eu queria fazer com que aquela pessoa criasse atributos que eu achava importante. Então, por exemplo, eu queria que aquela pessoa pensasse num casamento. Só que não era a vibe da pessoa. A pessoa não tava na mesma sintonia que eu. E ele tava errado? Não, gente, ele não tava errado. Quem tava errado era eu. Porque se eu sabia o que eu queria um casamento, que eu queria um relacionamento sério, por que eu fui aceitar uma pessoa, eu vou ver no que vai dar? Isso não existe. Então, quando eu saí desse relacionamento, eu falei pra mim e eu falei pra Deus, o meu próximo namoro vai ser pra casar. Eu não aceito menos do que isso. O meu próximo relacionamento vai ser pra casar. Então, o que eu falei pro universo? Que eu não estava procurando só um namorado, eu não estava procurando só um relacionamento, eu estava procurando um marido. Né? Então, se eu tava procurando um marido, por que eu ia aceitar pessoas que não sabiam o que queria? Porque, gente, quando você tá buscando um relacionamento sério, é claro que você não vai querer casar com a pessoa em uma semana, mas você concorda comigo que se você tem interesse em um casamento, você já sabe disso antes de você começar a se relacionar com a pessoa? Se você tá aberta para um casamento, você não vai descobrir isso durante o relacionamento. Isso é errado, isso é para pessoas adolescentes, né? Pessoas muito jovens. Quando você passa de uma certa idade, que pra mim é depois dos 25 anos, você se relaciona para casar. É isso que eu penso. E eu buscava pessoas que pensassem igual a mim. Falei sobre o universo testar, é porque assim, gente, você pede... no meu caso, o que aconteceu? Eu pedi esse relacionamento, esse parceiro amoroso pro universo. E o universo, ele vai testando se você tá aceitando menos ou não. Então, antes de eu conhecer o meu marido, eu estava com uma pessoa que tinha, assim, muitos atributos que eu tinha pedido pro universo. Só que era uma pessoa que não tinha certeza se queria casar no futuro. A gente tava se conhecendo, a gente tava conversando, a gente se dava muito bem, mas foi um cara que foi sincero comigo. A gente teve essa conversa do casamento e ele falou que ele não sabia se no futuro ele pretendia se casar ou não.
Basicamente o que ele falou é: eu quero entrar num relacionamento e ver no que vai dar. Foi essa a resposta dele pra mim. Gente, isso condiz com o que eu tava pedindo? Que eu tava pedindo uma pessoa que queria um casamento? Condiz com isso? Não tem coerência, não condiz. Então, o que eu fiz? Eu saí daquele relacionamento. Eu falei, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu, no caso, estou buscando um casamento. E eu fui muito sincera, tá, gente? Pode chamar de louca, não tô nem aí. Eu sabia o que eu queria. Eu já tinha passado por 3 relacionamentos frustrados, onde eu só perdi meu tempo, eu me desgastei. E no último relacionamento, que foi o relacionamento da traição, eu disse pra mim mesma, chega, eu não quero mais passar por isso. Eu quero um relacionamento pra casar, eu quero construir uma família. E eu quero isso agora. Eu não quero mais ter que passar por todo aquele desgaste de término de relacionamento, sabe, gente? De conhecer pessoas e não dar em nada. Eu tava cansada. Então, quando eu disse pro universo que eu queria um marido, eu não ia aceitar menos do que um marido. Eu queria uma pessoa já pronta. Eu não queria ter que ensinar ninguém. Eu não queria ter que preparar ninguém. Eu queria um marido. E foi isso que eu pedi pro universo. E foi isso que o universo me mandou. Vocês verem que eu e meu marido, a gente tava tão em sintonia com o que a gente queria, que a gente casou com 1 ano de relacionamento. Namorou e casou com 1 ano de relacionamento. Então, era isso que eu queria. Eu não queria ter que ficar me desgastando, namorar não sei quantos anos, pra daí decidir se vai casar, se não vai casar. Gente, não, eu tava cansada, eu tava de saco cheio. Eu já queria casar logo, eu queria um marido, queria uma pessoa compatível pra casamento. E foi isso que o universo me deu. Mas eu fui muito coerente, tá, gente? Todo o meu processo até eu manifestar o meu casamento foi bem longo. Eu passei por muitas provações, eu tive que ressignificar muita coisa na minha vida, porque eu tinha muitas crenças limitantes em relação a relacionamentos. Então eu tive que limpar muita coisa dentro de mim. Eu fiz muito Ho'oponopono. Eu fiz muita sessão de terapia comigo mesma. Porque na época eu não tava podendo pagar um terapeuta, tá, gente? Se você sente que você precisa de um acompanhamento psicológico, eu acho super válido. Na época eu não podia pagar por isso. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Eu sempre gostei de meditar. Eu sempre gostei de se conectar comigo mesma. Então, eu utilizei dessas ferramentas para tentar me entender o que eu queria para minha vida, né? E o que eu tava fazendo de errado. E eu consegui identificar esses pontos, né? Eu consegui, durante essas sessões comigo mesma, eu consegui identificar o que estava faltando para eu manifestar o meu relacionamento amoroso dos sonhos. Tem que ter coerência, a gente tem que entender o nosso valor. No exemplo que eu dei desse cara que eu achei que era a pessoa ideal, mas na verdade não era, se eu não entendesse o meu valor, eu teria aceitado aquilo naquele momento. Porque eu tava apaixonada por ele, eu tava criando sentimentos, ele tinha muitos atributos que eu tinha pedido pro universo, a gente tava se dando bem, ele tava disposto a ficar comigo, só que ele não tinha certeza com o casamento. Aí você vai falar assim, ai, mas você foi exagerada, porque você tava conhecendo o cara 2 meses. Gente, quem quer casar, quem quer ter um casamento, não significasse que ele queria casar comigo, tá? Ele ainda estava me conhecendo, mas se ele queria um casamento na vida dele, ele saberia a resposta. Porque era o meu caso, não significava que eu queria casar com ele. Eu ainda estava conhecendo a pessoa, né? Você vai decidir em 24 horas se você vai casar ou não com alguém. Isso é convivência. Mas sabia que eu já estava entrando num relacionamento para resultar em casamento. Então eu não tinha dúvida se o casamento iria acontecer. Eu tinha certeza que eu queria casar, não importasse o tempo. Claro que eu queria viver o relacionamento, mas estava entrando ali com aquela cabeça de que eu queria casar. E eu não ia aceitar menos do que aquilo. E foi o que aconteceu. Quando eu conheci o meu marido, ele tinha a mesma cabeça que a minha. Não foi difícil, gente. O meu relacionamento com o meu marido foi tão leve, foi tão tranquilo. As coisas fluíam porque a gente estava na mesma sintonia. Sabe? Ele não tinha medo de se apegar porque ele estava na mesma sintonia que eu. A gente conversava de coisas profundas. Com 2 semanas que a gente tinha se conhecido, a gente já conversava sobre tudo. Eu falo, se você quer algo, não aceite menos, porque o universo ele vai te testar. E se você aceitar menos, lá no futuro você vai sofrer, porque não era a pessoa certa pra você,
né? Ou pode ser até que dê certo, tá, gente? Mas vai ser aquele relacionamento turbulento, onde tem muitas, sabe, muitos altos e baixos. E eu não queria mais isso. Eu queria uma pessoa certa e pronto, uma pessoa tão decidida quanto eu. E foi o que aconteceu. Eu vou trazer um vídeo mais específico sobre o meu relacionamento, mas para atrair esse relacionamento, eu tive que trabalhar muito a minha autoestima, entender muito o meu valor. Sabe, gente, se ame muito, entenda a pessoa maravilhosa que você é. Faça uma lista das suas qualidades e leia para si mesmo todos os dias. Por que que as pessoas me amam? Por que que os meus amigos me amam? Por que que a minha família me ama? Quais são suas qualidades? O que que você gosta em si mesmo? O que que você acha que é maravilhoso? O que que você acha em você que você faz bem para as outras pessoas? O que que você acha que tem em você que faz bem para as outras pessoas? Trabalhe isso em si mesmo. Isso é importante que a gente se ame, que a gente entenda o nosso valor, porque quando a gente não se ama, a gente aceita menos. Sabe, eu já aceitei tão pouco, gente, que hoje eu olho pra trás e fico assim, conformada. Eu falo, meu Deus, como é que eu aceitei isso? Sabe, tão pouco, tão pouquinho. E hoje em dia, jamais. Hoje em dia eu sou tratada igual uma princesa. Aí você imagina se eu tivesse aceitado aquele mínimo, aquele pouquinho. Eu nunca ia viver a vida que eu tô vivendo hoje. Eu nunca ia viver o relacionamento que eu tô vivendo hoje. Por isso que a gente tem que ser muito coerente com aquilo que a gente tá pedindo. A gente não pode aceitar menos, gente. Não tenha medo de ficar sozinha, porque as coisas fluem. Para quem tem determinação, as coisas acontecem, tá? Então trabalhe essa autoestima dentro de você, se divirta muito, tá? Eu tive um período que eu me diverti muito com as minhas amigas. Eu amei ser solteira durante muito tempo, porque eu tinha liberdade, eu fazia o que eu queria, sabe? E eu esperava por esse parceiro amoroso de uma forma muito leve, muito tranquila. Não era um sacrifício ser solteira. Por quê? Porque eu me amava, eu tinha pessoas que me amavam ao meu redor, eu curti muito a minha solteirice, tá, gente? Quando eu falo de curtir, é sair com as amigas, aproveitar, dar risada. Não é sair pegando todo mundo, porque isso também não é coerente, não, tá? Se você tá buscando um casamento e você sai pegando meio mundo, o universo vai olhar pra você e vai falar, querida, se decida, né? Também não tem coerência, tá? Não tô dizendo pra viver como freira, mas a gente tem que se equilibrar ali, né? Então ame o momento que você tá agora, se divirta com as suas amigas, se divirta com a sua família, faça programas que você goste, se divirta consigo mesma, pegue um cinema consigo mesma, sai pra um barzinho, sabe, gente? Se divirta, aproveite o momento que você está vivendo hoje. Outra dica, além da autoestima, você aproveitar a sua companhia, a companhia dos seus amigos, a companhia da sua família, tá? Seja coerente com o que você tá pedindo pro universo. Seja específica ou específico, saiba o que você quer, quais são as características do seu relacionamento dos sonhos, o que esse parceiro, essa parceira tem. Gente, faça listas. Você tem que saber o que você quer no seu marido. O que você quer no seu marido? O que você quer que seu marido seja? Você quer que seu marido seja generoso? Você quer que ele seja paciente, amoroso, calmo, divertido, engraçado? O que você quer? Você quer que ele se dê bem com a sua família? Você quer que ele seja uma pessoa agradável? Que ele se dê bem com seus amigos? Você quer que ele seja uma pessoa mais introvertida? O que você quer que o seu parceiro tenha? Seja específico, gente. Eu fui tão específica que hoje em dia eu já peguei pra ler a carta que eu fiz pro universo, eu chego a me assustar. O meu marido tem tudo que eu pedi. Na época eu queria, gente, vou ser uma coisa assim bem específica, mas que eu queria, tá? Eu queria uma pessoa que tivesse carro. Coloquei lá na minha listinha que eu queria um parceiro que tivesse carro. Meu marido tem carro. Então assim, seja específico, coloque coisas que fazem sentido pra você. Tá, você quer uma pessoa bem-sucedida? Eu também queria uma pessoa bem-sucedida. Porque durante muito tempo da minha vida eu só namorei pé rapado. Gente, não é uma crítica, mas é uma coisa que pra mim não fazia mais sentido. Eu queria uma pessoa bem-sucedida, eu coloquei lá na minha listinha. Mais importante, eu queria uma pessoa fiel, uma pessoa leal. Porque eu já tive um caso de infidelidade no meu
relacionamento anterior a esse, e eu não queria mais passar por isso, eu queria uma pessoa fiel, uma pessoa que eu pudesse confiar. E assim você vai fazendo sua listinha, gente, coloca lá tudo. Você pode colocar até atributos físicos. Eu não coloquei, porque pra mim isso não era importante. A única coisa que eu coloquei de atributo físico é que eu queria uma pessoa alta, porque eu sou alta e, enfim, pra mim era uma coisa que era importante. A única coisa que eu coloquei de atributo físico, mas eu coloquei muito do que eu queria no caráter da pessoa, o que eu queria que a pessoa representasse pra mim. Eu fiz uma carta bem extensa pro universo e eu deixei lá, gente, essa carta. Fui vivendo minha vida, fui aproveitando o momento, tá? Fiz outras técnicas também pra atrair relacionamento, mas eu vou trazer em um outro vídeo, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E é isso, gente, é isso. Aproveite o momento, seja específica naquilo que você quer e seja coerente com o que você tá pedindo, tá? Se eu não tivesse sido coerente, eu não estaria casada com meu marido hoje. Eu teria aceitado menos já há muito tempo, nem sei como é que eu estaria hoje. Provavelmente eu estaria por aí batendo cabeça pra ser pedida em casamento. Mas não, eu soube esperar e eu soube ser coerente com aquilo que eu tava pedindo. Eu pedi um casamento e eu esperei vir a pessoa pronta. Eu não quis moldar ninguém, porque isso daí é um erro também, tá? Você querer moldar outra pessoa, não. O meu marido já veio prontinho, já sabia o que ele queria, a gente já resolveu que queria casar, menos de um ano de relacionamento, e tudo aconteceu muito rápido porque os dois estavam alinhados. A gente queria a mesma coisa. Gente, é isso. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar nesse vídeo é a questão da coerência e a questão de trabalhar a autoestima, tá? Se você não tá conseguindo trabalhar essa autoestima sozinha, procure ajuda profissional, procure terapia, procure uma assistência psicológica, porque primeiro a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que trabalhar aqui dentro, ó. O que tá dentro da gente, que tá impedindo da gente manifestar esse relacionamento. Aí depois a gente olha pra fora, aí depois a gente vai tentar buscar essa pessoa, né? A gente vai tentar atrair essa pessoa pra nossa vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham se conectado e que de alguma forma tenha ajudado vocês nesse processo de autoconhecimento. Se vocês querem que eu faça um vídeo específico de como eu consegui atrair o meu casamento, o meu relacionamento atual, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Esquece de deixar um like no vídeo pra me ajudar. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.